Sabe, há histórias que a gente ouve desde criança e pensa que já entendeu tudo. A história da mulher de Ló, aquela que virou uma estátua de sal. Parece simples, né? Uma lição sobre desobediência. Mas e se eu te dissesse que tem muito mais coisa por baixo dessa camada de sal? Que essa história, lá do livro de Gênesis, é um espelho profundo da nossa própria natureza? Vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Sodoma e Gomorra, cidades que na Bíblia são descritas como o epicentro da depravação, da violência, da falta de hospitalidade e de amor ao próximo, um lugar onde o caos reinava. E no meio disso tudo vivia uma família. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Ló era sobrinho de Abraão, um cara justo. E por causa de Abraão, Deus decide dar uma chance a Ló. Envia 2 anjos disfarçados de viajantes para resgatar a família antes que a cidade fosse destruída. A recepção que os anjos têm na cidade só confirma o veredito divino. A maldade era tão grande que a destruição era iminente. Os anjos são bem claros. Eles dizem: foge pela tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Escapa para o monte para que não pereças. A instrução era direta, um comando de sobrevivência. Siga em frente, não olhe para trás. Simples. Eles começam a corrida. O céu se enche de enxofre e fogo. O barulho devia ser ensurdecedor, o cheiro insuportável. O mundo que eles conheciam estava sendo apagado do mapa. Cada passo era uma luta contra o pânico, contra o instinto de entender o que estava acontecendo. E é aí, nesse momento de pura adrenalina e terror, que acontece. A esposa de Ló, ela olha para trás, e no mesmo instante ela se transforma numa estátua de sal. O som de vento se intensifica por um momento e depois suaviza. Por quê? Porque ela olhou? A gente tende a pensar que foi só curiosidade boba. Mas vamos pensar de verdade. Olhar para trás não era só um movimento de cabeça. Era um movimento do coração. O que ela estava deixando para trás não era só uma cidade corrupta. Era a sua casa, suas coisas, suas amizades, sua rotina, suas memórias. Talvez ela tivesse amigos ali apesar de tudo. Talvez ela se lembrasse de momentos felizes que viveu naquelas ruas. Aquele olhar não foi só para a destruição. Foi um olhar de saudade, de apego, de um desejo profundo de voltar para o que era familiar, mesmo que o familiar fosse tóxico. Ela não conseguia se desvencilhar do passado. O coração dela ainda estava lá, em Sodoma. E quando o coração fica preso no passado, o corpo não consegue avançar para o futuro. A transformação em estátua de sal é uma metáfora poderosíssima. O sal preserva, mas também impede o crescimento. Ela ficou eternamente preservada no seu momento de hesitação, petrificada pela sua incapacidade de deixar ir. E aqui está a grande lição para nós hoje. Quantas vezes a gente não é a mulher de Ló? Quantas vezes Deus, o universo, a vida, nos dá uma ordem clara para seguir em frente, para deixar um relacionamento abusivo, um emprego que nos adoece, um vício que nos destrói, um padrão de pensamento negativo? A instrução é clara. Fuja pela sua vida, não olhe para trás. Mas a gente olha. A gente olha para o passado com uma nostalgia que muitas vezes é falsa. A gente lembra só das partes boas daquele relacionamento terrível. A gente sente falta da segurança daquele emprego que matava nossa alma. A gente se apega àquilo que nos é familiar, mesmo que seja a nossa própria destruição. Esse olhar para trás nos paralisa, nos transforma em estátuas de sal. Ficamos presos, incapazes de avançar para a terra prometida, para as bênçãos, para o futuro que foi preparado para nós. Ficamos estagnados, preservados na nossa própria dor, no nosso próprio arrependimento. A história da mulher de Ló não é sobre a punição de uma mulher curiosa. É um alerta profundo sobre o perigo de ter o coração dividido. É sobre entender que para abraçar o novo, é preciso ter a coragem de virar as costas de verdade para o velho. É preciso confiar que o que está à frente, mesmo que seja desconhecido e assustador como uma montanha no meio do nada, é o lugar da nossa salvação. Então, da próxima vez que você se pegar olhando para trás, para aquilo que você sabe que precisa deixar ir, lembre-se da estátua de sal. Respire fundo, vire o rosto para frente e continue caminhando. O seu futuro depende disso. Que essa mensagem te inspire a seguir o teu chamado também. Ouça as outras. Todas nascem da fé e da presença de Deus. Se inscreva, curta e compartilhe essa missão.